A história do majestoso Corinthians x São Paulo, uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Essa rivalidade começou a se formar lá na década de 1930, quando Corinthians e São Paulo se enfrentaram pela primeira vez. Desde então, esses dois clubes paulistas têm protagonizado diversos clássicos emocionantes, que ficaram marcados na história do futebol. Ao longo dos anos, Corinthians e São Paulo se enfrentaram em inúmeras ocasiões, seja em jogos do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores da América e até mesmo em finais de campeonatos. Cada partida entre esses dois times é marcada por uma atmosfera única, com as torcidas apaixonadas e os jogadores dando o seu melhor em campo. Uma das maiores rivalidades entre Corinthians e São Paulo aconteceu na década de 1990. Nessa época, ambos os clubes eram protagonistas do futebol brasileiro e disputavam títulos importantes. Os confrontos eram sempre acirrados e repletos de emoção, com jogadores de destaque de cada time mostrando seu talento e rivalidade. Ao longo dos anos, os clássicos entre Corinthians e São Paulo ficaram marcados por grandes momentos, como gols históricos, viradas emocionantes, lances polêmicos e até mesmo brilhantes atuações individuais. Esses jogos são sempre muito esperados pelos torcedores e costumam atrair grande público. É importante ressaltar que, apesar da rivalidade intensa dentro de campo, há também um respeito mútuo entre os torcedores e jogadores dos dois times. O futebol é um esporte que une as pessoas e gera muitas histórias incríveis. Ao longo da história, Corinthians e São Paulo já se enfrentaram em diversas partidas. Abaixo, apresento algumas estatísticas dos confrontos entre esses dois clubes. O primeiro jogo oficial entre Corinthians e São Paulo ocorreu em 25 de maio de 1930, pelo Campeonato Paulista. O Corinthians venceu por 3-0. Até o momento, já foram disputados mais de 350 jogos entre Corinthians e São Paulo. A maior goleada da história do confronto ocorreu em 1933, quando o Corinthians venceu por 9-1. O jogador que mais marcou gols nesse clássico é Cláudio, ídolo do Corinthians, com 14 gols. O maior público registrado em um jogo entre Corinthians e São Paulo foi em 1976, com mais de 146 mil torcedores presentes no estádio do Morumbi. O Corinthians já conquistou mais títulos paulistas do que o São Paulo, com 30 títulos contra 21. No entanto, o São Paulo possui mais títulos do Campeonato Brasileiro, com 6 conquistas contra 7 do Corinthians. Nas competições internacionais, Corinthians e São Paulo já se enfrentaram em 2 finais de Copa Libertadores. O São Paulo levou a melhor em ambas as ocasiões, em 1994 e 2005. Em 2012, Corinthians e São Paulo se enfrentaram na final da Copa Libertadores da América. O Corinthians venceu a partida de ida por 1-0 e empatou a partida de volta em 2-2, conquistando o título inédito da competição. Essas são apenas algumas estatísticas dos confrontos entre Corinthians e São Paulo. É uma rivalidade rica em história e emoções, que sempre traz grandes jogos e momentos marcantes para o futebol brasileiro. Espero que essa história completa do majestoso Corinthians x São Paulo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre essa grande rivalidade do futebol brasileiro.